esse versículo que o Nilson leu. Na semana passada eu assisti Senhor dos Anéis. Não sei se alguém já assistiu o filme, mas é um filme profundamente cristão. E no Senhor dos Anéis, ele me lembrou muito, quando eu estava estudando esse trecho de Efésios, que no Senhor dos Anéis, em resumo, é a história de um rapaz que é basicamente uma criança. Ele não sabe se defender, ele não sabe se orientar no mapa, ele não sabe os perigos que tem além da casa dele, né? E ele é basicamente uma criança na história. Comparado com os outros personagens, ele não tem muita capacidade de fazer muita coisa, né? Mas ele percebe com o tempo que é ele que tem que fazer, é ele que tem que resolver o problema do mundo, né? O problema do mundo é um mal que está aos poucos, né, sorrateiramente se infiltrando ali no mundo dele, e se ele não fizer nada, o mundo dele vai ser dominado, né? E esse versículo me lembrou muito a história do Frodo, né, que é o protagonista do Senhor dos Anéis. E a Bíblia, ela está cheia de versículos que quando você lê de primeira, parece muito simples, mas quanto mais você lê e mais você medita sobre aquilo, mais aquilo ali vai tendo um peso, você vai percebendo que é muito mais complicado, né? E esse trecho, ele tem 3 elementos que eu quero destacar aqui. O primeiro são as crianças, né? Que ele fala que não sejamos mais como crianças. O segundo são as ondas, né? Ou os ventos, geralmente a maioria das traduções fala ventos, né? Ventos de doutrina. E a terceira é a malícia de certas pessoas, tá? Então ficou um paralelo bem interessante com o Senhor dos Anéis aí. E o primeiro elemento que eu quero trazer para vocês são as crianças, né? A criança na Bíblia, geralmente ela é um símbolo de humildade, ela é um símbolo de pureza, de confiança, né? De inocência. Jesus, por exemplo, diz que o reino dos céus pertence aos que são como crianças, né? Mateus 19:14. Só que aqui, nesse trecho, ele fala, não sejamos mais como crianças, né? E aí a gente fica pensando, como é que um símbolo de uma criança pode ser negativo, né? E nós temos algumas possibilidades. Primeiro, a gente sabe que crianças são impacientes, né? Segundo, nós sabemos também que criança ela age sem cautela. Geralmente ela não pensa no que vai acontecer, ela só faz e depois ela pensa, né? E nesse contexto desse versículo, crianças são facilmente influenciadas. Os pais aqui com certeza sabem disso, né? Você leva a criança para a escola, ela sabia uma coisa, quando ela volta falando outra que você nunca falou para ela, né? Por quê? Porque crianças são assim, elas aprendem com as outras crianças, né? Aí você fica perguntando, onde é que você aprendeu isso, né? Então a criança, ela tem a tendência a ser influenciada, tá? E é esse aspecto que o versículo aqui em Efésios traz para a gente, né? Paulo está avisando aos cristãos em Éfeso, se você é cristão, busque a sua maturidade e deixe de ser imaturo, né? E o que significa na Bíblia ser imaturo? O que significa na Bíblia ser uma criança, como Paulo falou, né? Como é que eu descrevo um cristão imaturo? Porque é fácil falar, eu tenho que deixar de ser um cristão imaturo, mas o que significa, né? Nós temos um exemplo na igreja em Corinto, em 1 Coríntios 3, 1 a 2, para quem quiser acompanhar, 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2, está escrito assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis, né? Esse final em português pode ser um pouquinho complicado de entender, né? Mas a gente vê no versículo que ser imaturo é ser carnal. Paulo definiu muito bem isso, né? E o que é uma pessoa carnal? Que a gente vai levando de uma definição para outra, né? A pessoa carnal, ela é o oposto da pessoa espiritual, tá? A palavra original para uma pessoa espiritual, né, para espiritual na Bíblia, é pneuma, tá? É grego, que está relacionado à religião. E religião não é só algo vazio, religião é se religar com Deus. Por isso que a gente chama religião, né?
E está relacionado também à regeneração, algo que estava quebrado e vai ser consertado, vai ser refeito, né? Então, se reconectar com Deus, conforme a sua vontade, é o que amadurece o cristão. É isso que traz maturidade, né? E se você continuar a leitura desse trecho até o versículo 4, inclusive recomendo que os irmãos leiam em casa também, eu dei uma olhada no que está aí, você vai ver que Paulo explicou que ser carnal, ele também compara ser carnal com ser meros homens, sem preparo. Tá? Então, mero, o que é um mero homem? É uma pessoa que não tem muito o que fazer. Né? É como o Frodo que eu falei do exemplo, no começo ele não consegue fazer muita coisa. Né? Ou sem preparo, ele não está pronto para nada. Né? Ele não consegue fazer muita coisa ainda. Então, o cristão carnal, ele é despreparado. Ele não oferece nada demais. Né? E a gente pode observar também que no trecho, bem no final, que eu falei que é o trecho que é complicado, Paulo fala que os coríntios, basicamente, eles não mudaram nada. Ele fala para eles, porque ainda não podíeis, e nem tampouco agora podeis. Ou seja, vocês não podiam antes, e vocês também não podem agora. Paulo está dizendo para eles que os irmãos em Corinto não mudaram nada. Né? Eles não cresceram. E o cristão imaturo, a essência do cristão imaturo também é aquele que está parado no tempo. Ele não muda, ele está sempre a mesma coisa, ele não está aprendendo nada de novo. Né? E isso significa, primeiro, que o cristão precisa se capacitar. Eu gosto desse termo poder, né? Nem tampouco agora podeis. Por quê? Porque esse mesmo verbo que está nesse versículo, está em outro, que é em 2 Timóteo 3, versículos 15 a 17, para quem quiser acompanhar, tá? 2 Timóteo 3, versículos 15 a 17. Aqui está escrito assim, e vocês olhem o tema de meninice e infância, né? E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem, esse podem é o mesmo verbo que a gente viu em Coríntios, tá? Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Né? Então, o cristão imaturo, ele não pode fazer muita coisa, mas nós temos aqui o outro lado da questão. A palavra pode. Ela pode fazer muita coisa por ele. Né? Inclusive, pode transformar alguém que é imaturo em sábio e perfeito. E quando eu falo perfeito, eu não estou querendo dizer aqui perfeito no sentido de que não erra, ou que não tem limitações. Perfeito no sentido de totalmente equipado. O grego original é esse, totalmente equipado, ele está completo, ele está pronto para o que ele precisa fazer. Né? E por que a palavra pode fazer tanta coisa e nós sozinhos não? Né? Porque tem uma grande diferença entre nós e a palavra. Né? A palavra, ela é divinamente inspirada, por isso que ele fala, inspirada por Deus. Se a gente for traduzir ao pé da letra, divinamente inspirada, significa soprada por Deus. Então a Bíblia que nós temos aqui, ela veio de dentro de Deus, ela veio de dentro dele, ela é divinamente inspirada. Tá? Ela ensina, ela instrui, ela corrige, ela convence, ela treina e ela equipa o cristão e o afasta da sua meninice. Né? Inclusive nós temos o exemplo de Timóteo aqui, né? Que é novinho, mas consegue fazer muita coisa. E nós vemos que a Bíblia deixa claro que o cristão precisa abandonar a sua incapacidade, né? E buscar o quê? A sua maturidade espiritual. E só a palavra pode preparar o cristão para ele atingir a maturidade. E a criança precisa de deixar de ser criança. Como eu falei do filme, o Frodo precisa deixar de ser o Frodo do começo, né? Mas quando o cristão não busca essa maturidade, tem um perigo muito maior, que é o segundo elemento que a gente vai ver nesse versículo, que são os ventos, né? Em algumas traduções tem até ventos e ondas, né? Então, o que acontece com o cristão quando ele não cresce, né? Ele está à mercê dos ventos e das ondas, né? E é interessante porque esse trecho, ele meio que compara o cristão, de certa forma, com um barco. O barco, não importa muito o quanto o barco viajou. Não, eu já viajei muitas vezes. Né? Ou o quanto o barco pensa que ele é bom. Não, a minha estrutura é muito boa. Né? Tem uma equipe muito boa.
Se o mar estiver desfavorável, não importa. Não importa. Quanto o barco seja bom. Se o mar estiver desfavorável, se ele estiver bravo, se ele estiver muito difícil e aquele grupo ali não está realmente pronto, vai ficar muito difícil a situação. Né? E isso significa que o cristão que não busca a palavra como ela realmente é, ele é vulnerável. Ao quê? Aos ventos. E o que são esses ventos? São os falsos ensinamentos. Né? Mas e aí, como é que eu faço então? Porque o problema já está definido. Eu sou um barco aqui e os ventos vão me levar para... Né, eu estou à mercê deles aqui. Assim como o vento tira o barco da rota, né, ou as ondas, a falsa doutrina é todo ensinamento que leva o cristão a se desviar da palavra. Então a palavra está falando para fazer isso aqui, o vento vai falar para fazer isso aqui, ou isso aqui. Né? Então, se você cristão não sabe o seu curso, a sua rota, né, se ele não sabe a palavra, ou se ele resolve ignorar algum aspecto dela, por alguma razão, ele está vulnerável. Tá? Ele está vulnerável. Por quê? Porque existem falsos mestres trazendo ventos e ondas. E eles são sorrateiros. Né? Então, são os inimigos do Frodo, digamos assim, né, do filme. E assim como no passado, 2 Pedro 2,1, para quem quiser acompanhar, 2 Pedro 2,1, diz assim, assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Então, a gente já havia sido avisado há muito tempo atrás que nós teríamos pessoas, né, falsos mestres, que secretamente, dissimuladamente, secretamente, sorrateiramente colocariam doutrinas falsas. E quando você prega uma doutrina falsa, você já está negando Deus, porque a palavra aqui ela é divinamente inspirada. Se eu estou divergindo disso aqui, eu já estou negando que isso veio de Deus. Né? Então nós precisamos, o cristão ele precisa estar alerta e afiado nesse sentido. Ele precisa ser um barco preparado para lidar, né? E hoje em dia não é muito difícil a gente encontrar falsa doutrina por aí, né? Eu vim de denominações que realmente tinham coisas assim que erros gritantes, né? Algumas doutrinas hoje dizem que ainda existem apóstolos e profetas, né? Por revelação própria, Deus revelou para ele que ele é um dos apóstolos, né? Outras doutrinas afirmam que se você escolheu casar com uma pessoa problemática, o casamento não é coisa de Deus, então é inválido. Outros dizem que Deus não vai nos corrigir porque Ele nos ama. E alguns até dizem que você tem que ofertar para ficar rico rapidamente. Isso aí é o que eu mais ouvia. Né? Você tem que ofertar por quê? Porque Deus vai te deixar rico. Daqui a semana que vem você vai dar oferta, na semana que vem você vai ter um carrão. Né? Infelizmente isso existe. Tem muita gente dizendo isso, usando a palavra de Deus para manipular os outros. Né? E a grande verdade é que assim como existem pessoas com pensamentos diferentes, vão ter doutrinas infinitas aí, diferentes umas das outras, mas todas fugindo daqui. Né? E aí a gente fica, mas por que o ser humano faz isso? Né? Por que o ser humano faz isso? Por que o ser humano inventa alguma coisa? E no Antigo Testamento, em Juízes, capítulo 21, versículo 25, que é um versículo bem importante, um versículo bem chave, para quem quiser ler, naqueles dias, diz assim, naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Olha só como é a natureza humana. Não tem rei em Israel, então eu vou fazer o que eu quero. Parece familiar? Porque Juízes faz muito tempo que aconteceu. O mundo de Juízes na história, faz bastante tempo. E o mundo está a mesma coisa. A gente fala às vezes como se a humanidade evoluiu muito. Não evoluiu tanto assim não. Sem Cristo não teria mudado quase nada. Né? Mas a gente vê que quando as pessoas têm a impressão de que não tem um rei, quando elas esquecem que existe um rei, elas se comportam como elas querem. E aí a gente que é cristão tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Será que a gente está se comportando como se o nosso rei não estivesse aqui? Né? Será que a gente está ignorando a palavra, mesmo ela sendo divinamente inspirada, mesmo ela tendo vindo de dentro de Deus? Né? Então, se a gente está ignorando a palavra, se a gente está deixando passar algumas coisas, infelizmente a gente pode cair no terceiro elemento. Então, a gente viu que o primeiro são as crianças, né, que não estão preparadas, os ventos, que estão a todo momento tentando fazer o barco desviar da rota, e a gente vai ver o terceiro elemento aqui, que é a malícia de certas pessoas. Né? A gente fica, mas por que alguém vai inventar alguma coisa? Né? Que malícia que a pessoa teria de inventar uma mentira? Né?
Mas assim como existem cristãos facilmente influenciados, existem aqueles que estão dispostos a influenciar. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 a 4, diz assim, para quem quiser acompanhar, 2 Timóteo 4, versículos 3 a 4, diz assim: Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A Bíblia tinha avisado, ela já avisou faz muito tempo. A humanidade, a situação é a mesma, ela não mudou nada. Ela está avisando que haverá momentos em que muitas pessoas não vão tolerar a palavra de Deus. Então o que elas vão buscar? Ensinos conforme as suas próprias vontades. Né? Essas pessoas, a Bíblia fala que elas vão se sentir incomodadas. Por isso que ele fala a expressão coceira nos ouvidos, porque está incomodando. Eu estou ouvindo uma coisa que, cara, eu não estou gostando. Né? E olha para a palavra, realmente, mas está lá. E aí? O que eu faço agora? Né? E aí o que essas pessoas fazem? Elas vão atrás de mitos. Aí eu pesquisei na Bíblia o que significa esse mito, né? Porque eu já pensei em mitologia, né? Mas esses mitos, eles são histórias fantasiosas. A definição do grego na Bíblia são histórias fantasiosas, elas servem para entreter, ou para servir como uma fuga da realidade. É como os livros de hoje de ficção, é uma fuga da realidade ali, vou pensar em outra coisa, né? O problema é que tá usando a palavra às vezes, para fazer isso, né? Por quê? Porque às vezes quer fugir da realidade. E o cristão tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa refletir. A gente está aceitando a palavra como ela é, ou a gente está buscando as historinhas que nos agradam? Né? É um perigo, porque o mundo está cheio disso. O mundo está cheio disso. Né? E aí a gente tem uma noção de que tipo de pessoa que está inventando esses mitos. Né? Por que alguém inventar um negócio desse? De onde vem isso? Em 1 Timóteo 6, versículos 3 a 5, nós temos a resposta. Nós temos o perfil, na verdade, completo desse tipo de gente. Né? Dos falsos mestres. Que em 1 Timóteo 6, versículos 3 a 5, para quem quiser acompanhar. Está escrito assim: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atrito constante entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então a Bíblia ela definiu bastante qual é o comportamento de uma pessoa que inventa um mito desse para enganar um cristão que não está preparado. Né? Primeiro, essa pessoa é arrogante, a Bíblia está definindo. Segundo, essa pessoa não entende nada. Terceiro, essa pessoa tem um interesse doentio em controvérsias e contendas acerca de palavra. Ela faz um jogo de palavra para tentar manipular os outros. Né? A Bíblia, o significado original, inclusive, diz que é espiritualmente doente uma pessoa dessa. Essas mesmas palavras causam o quê? A gente viu todo tipo de problema. Invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes. Ou seja, só causa problema. Né? E elas veem piedade como fonte de ganho. Quando a Bíblia fala piedade, não é piedade no sentido de ter pena de alguém. Piedade é no sentido de se parecer com Deus. O termo, inclusive no inglês, é godliness, né? Que é se parecer com Deus. Eu estou semelhante a Deus no meu comportamento. Né? Então essas pessoas querem parecer com Deus. Por quê? Porque engana. Eu vou parecer bonzinho para quê? Para que você ouça o que eu estou te vendendo aqui. A ideia, o mito que eu estou te vendendo. Né? E a lição que fica, que nós temos que ter muito cuidado é, quando a gente pesquisa outras ideias que são diferentes da nossa ou fora da Bíblia para tentar justificar o que a gente quer. Porque todo mundo aqui é ser humano. E todo mundo vai, em determinado momento, se sente tentado. Mas por que a palavra de Deus não está falando o que eu quero? Mas a palavra de Deus, ela tem que ser obedecida, independente de a gente querer ou não. Porque é o que é melhor. Né? Então, inclusive na Bíblia, em Romanos 16, versículo 17, nós somos avisados, né? Rogo-vos, irmãos, que observem os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Ou seja, observem quem está discordando disso aqui. Quem está dizendo que isso aqui não é para ser levado tão a sério.
que isso aqui não importa tanto, que o que importa é ficar todo mundo junto, independente disso aqui. Isso aqui é um acessório, entende? A gente tem que tomar muito cuidado, porque no final de Romanos 16, 17, ele fala, desviai-vos deles. De novo para a metáfora do barco, você está vendo que ali vai bater? Você vira, sai fora, volta para o caminho certo. Então, irmãos, eu quero deixar um aviso para você, né? Busque o seu crescimento na palavra. Esse ano que está chegando aí, a gente tem 365 dias para a gente continuar crescendo na palavra. E a gente tem que ter cuidado com muitas ideias fora da Bíblia, porque é o que não falta. Você abre o celular, tem ideia fora da Bíblia. Você abre a TV, tem ideia que é fora da Bíblia. Ou tentando corromper o que está na Bíblia, né? E principalmente quando essas ideias contradizem as Escrituras, para quê? Para atender o seu desejo. E a gente tem que tomar cuidado. Por isso que na Bíblia os servos de Deus, os anjos, eles têm olhos por todo o corpo. Por quê? Porque eles estão observando tudo, inclusive dentro deles mesmos. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa observar dentro da gente mesmo, né? Por quê? Porque pode ser que esses ventos levem a gente para muito longe, às vezes até para lugares do qual a gente não vai conseguir voltar, que é o que a gente espera que nunca aconteça com nenhum cristão, né? Então que Deus nos dê sabedoria, nos dê maturidade, Deus nos ajude para que cada um aqui consiga alcançar a maturidade e seja verdadeiramente mais parecido com Ele. Que Deus nos abençoe.